Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta segunda-feira da quarta semana do tempo comum, dia 31 de janeiro, dia em que a Igreja celebra a memória de São João Bosco, presbítero. Contamos então de um modo muito especial no dia de hoje com a intercessão de São João Bosco sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor e melhor ouvirmos a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 31 de janeiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 5, nos versículos de 1 a 20. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos.
e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse Santo Evangelho que narra a ida de Jesus com seus discípulos ao território dos Gerasenos. Jesus se dirige para uma terra pagã. Já tinha dado orientação aos seus discípulos para não terem medo. Já tinha puxado a orelha dos discípulos por causa da falta de fé. Quando estavam sob a barca e veio a tempestade, e agora se dirige a um território pagão. Por pouco tempo, Jesus chega e quase que imediatamente já é obrigado a sair dali. Mas ele tem um propósito. E afinal de contas, podemos perguntar: qual é o objetivo de Jesus de ir para aquela terra, tão pouco demorar e ter que imediatamente sair daquela região? Em primeiro lugar, Jesus demonstra que não existe mal que ele não possa vencer, que não existe força negativa que ele não possa dominar. Vemos que ali há um homem que vive nos cemitérios, que ninguém ousa aproximar-se dele, porque é extremamente violento. Ninguém consegue colocá-lo sobre cadeias, sobre correntes, sobre algemas, porque tudo ele quebra, tudo ele destrói, demonstrando uma força imensa. Parece indestrutível aquele homem tomado pelo mal. Mas Jesus, ao se aproximar e ao exercer o seu poder, mandando calar-se o demônio e sair daquele homem, demonstra que não existe força que não possa por ele ser vencida. Não existe nada neste mundo que possa impedir a sua ação. Não existe nada que possa colocar limites ao poder de Deus, que é munido do amor e da misericórdia pelo ser humano. A segunda coisa importante também que esse Evangelho quer nos lembrar é que aquele homem que estava dominado pelo mal, ele mostra comportamentos típicos
de quem não busca a Deus. Aquele que não se deixa tocar por Deus acaba se deixando dominar por outros sentimentos, se deixando dominar por pensamentos, ideias, ideologias que o acorrentam, que o escravizam. A violência com que aquele homem ataca é típico da violência de quem não se deixa cuidar por Deus. E aos poucos vai se deixando conduzir por outras forças que, ao invés de libertar, como é a força de Deus, escravizam, dominam, fazem sofrer, angustiam e faz com que a pessoa viva nas sombras, nos sepulcros, à margem da felicidade. E mais uma vez, Jesus nos ensina que aquele que se abre à sua palavra, se abre ao seu ensinamento, se abre à sua exortação, se abre ao seu poder, que não é um poder dominador, mas um poder libertador, é liberto de todo o mal e encontra o caminho da paz, o caminho da felicidade. Muitos não querem aceitar essa ação libertadora de Jesus. Por isso preferem que ele fique longe. Da mesma maneira que aquele demônio gritou ainda naquele homem antes de ser liberto, do homem ser liberto: vai para longe, disse a Jesus. Também a população daquele povoado mandou que ele se afastasse. Por medo, por, ao mesmo tempo, indignação pelo ato que ele realizou, mandou que ele se afastasse. Porque também não estavam abertos à liberdade, não estavam abertos para esse encontro com Deus. Oxalá, meu irmão, minha irmã, sejamos nós sempre abertos para encontrar com Jesus e deixar que a força dele se manifeste em nós, para que nenhuma outra força possa querer nos dominar. Que Jesus nos ajude, então. Que Nossa Senhora e São João Bosco, que hoje celebramos, rezem por nós. Amém. E o céu